Olá, hoje nós vamos falar sobre as propriedades medicinais do chá de amora, isso mesmo, principalmente para as mulheres em relação ao climatério, em relação à menopausa, em relação a diminuir as dores, porque principalmente mulher depois dos 40 anos tem uma queda muito brusca hormonal. Então a gente precisa utilizar os recursos naturais que equilibram os nossos hormônios. Na realidade, a natureza ela é rica nesse processo de equilibrar os hormônios de forma bem natural. Porém, o homem, nossa evolução, o que a gente vai lá? Faz os produtos para facilitar, e realmente facilita, o uso do mercado e tudo mais, e existem concentrações. E essas concentrações prejudicam o nosso processo hormonal, tá? Porque o nosso corpo não foi feito para isso, foi feito para outro processo. Então, assim, quando utilizamos linhaça, gergelim, quando utilizamos folha de amora, quando utilizamos inhame, nós temos abacate, nós temos uma alimentação que aumenta muito os nossos hormônios, de forma muito natural. E o chá de folha de amora, sim, é o nosso querido, sim, nós queremos utilizar, sim. Eu fiz todo um blog, depois dá uma olhada aí abaixo, vanessagaldiano.com, que tá tudo no blog, sobre o chá de folha de amora e essa bebida maravilhosa para mulher que todas nós deveríamos fazer uso. Particularmente, sempre nós utilizamos esse processo de forma muito forte no consultório, principalmente no programa Fitonutri, onde a concentração de chás, sucos e shots é muito forte. Hoje me perguntaram, nossa Nutri, o que você está fazendo para a pele ficar tão boa, o cabelo ficar tão bom? Estou fazendo Fitonutri, a gente está entrando na semana dos sucos, até agora nós entramos na semana do processo dos shakes, organizamos a nossa microbiota, melhor absorção de vitaminas, melhor absorção de minerais, melhor formação hormonal, e eu particularmente já tô colhendo os frutos. Vocês sabem que eu sempre vejo cabelinho preso aqui, mas hoje eu quis mostrar para vocês esse resultado extraordinário. Nós temos 3 tipos de amoras, né? Morus nigra, que é a amora preta, Morus rubra, que é a amora vermelha, e Morus alba, que é a amora branca. Utilizamos como amora, como fruta, às vezes a gente vê muita vermelha, e a preta também, mas mais a vermelha. Qual tem mais fitoestrógeno é a amora preta, é a Morus nigra, tá bom? Que é o que você normalmente encontra quando você vai comprar a folha seca, porque o chá é de folha de amora. Não significa que a amora não tem, mas a concentração do fitocomposto que nós queremos está na folha de amora, beleza? Então, qual a diferença entre elas? Inicialmente a cor, tá? Quando madura, a amora preta é mais rubra, mais roxa, uma amora mais roxa. A amora rubra, a amora vermelha, é uma cor, logicamente, quando madura, mais avermelhada. E a amora branca, gente, é uma cor mais branca, mais creme, né? Então, elas realmente são denominadas aí conforme a sua cor quando estão maduras. Tanto a amora preta quanto a vermelha, elas têm um sabor doce, mas levemente ácido, tá? E são muito utilizadas para chás, geleias, bolo. Esse final de semana mesmo eu comi uma sobremesa deliciosa que tinha amora. Então, assim, era muito gostosa. Então, também são utilizadas para isso. Já a amora branca, ela também é utilizada mais para chás e geleias, mas ela não é tão normal aqui, no caso, no Brasil. Aqui é mais questão asiática, a amora branca, tá bom? Mas nós utilizamos e gostamos quando encontramos ela, beleza? É importante nós entendermos que nós temos essa diversidade de amoras, todas elas têm fitoestrógeno, porém o estudo maior está na amora preta, tá? Então, quando a gente fala de que ela atua mais fortemente em relação a climatério, menopausa e as suas dores, é a amora, no caso, Morus nigra, tá bom? Então, já fica aí, Morus nigra. Não que a Morus rubra não tenha, tem também, mas a Morus nigra tem mais. Todas elas são ricas em antioxidantes, ricas em vitaminas, ricas em minerais, tá bom? Então todas elas fazem sentido para a saúde da mulher mais 40, mulher mais 40 anos, mulher que precisa organizar seus hormônios, mulher no calorão, mulher no nervosismo, sabe? Na mudança de humor, na fraqueza, na falta de ânimo. Então, assim, todos os chás nós temos esse equilíbrio. Morus nigra para manipular também, só que eu gosto mais do chá, gente, eu amo chás e sucos. Ó, só para vocês terem uma ideia, no Fitonutri, ó, só para vocês terem uma ideia, eu tô com meu chá aqui. Só para vocês terem uma ideia, no Fitonutri,
Nós vamos utilizar também os suplementos, eu vou ensiná-las, elas ganharam um módulo extra hoje, um módulo bônus desse Fitonutri dessa vez, só falando sobre suplementação. Mas nós não entramos com suplementação sem organizar o nosso intestino. Então nós passamos 4 semanas organizando o nosso intestino. 2 semanas com o shake, 2 semanas com os sucos. Depois é que a gente entra no processo de suplementação para aquelas que desejam. Então olha como já faz bem, ó, como já dá vida pra gente, ó, o nosso rosto, como já diminui as expressões faciais, como a sobrancelha já aumenta, o cabelo. Você sabe que a unha, pele e cabelo é a última parte que o seu corpo vai passar vitaminas e minerais e é o primeiro que ele vai retirar quando tem algum problema, porque o seu corpo entende que ali não precisa ter concentração de vitaminas e minerais. O seu pulmão, o seu coração, os seus rins são muito mais importantes. Então quando você tá com uma falta de vitamina ou de mineral, ou mesmo a organização hormonal, você começa a ver pelo cabelo, pele e unha. E depois, quando você começa a melhorar, é a última parte que também vai melhorar cabelo, pele e unha. Vai primeiro melhorar todo o metabolismo. Então, se o seu cabelo, sua pele e sua unha já começaram a ficar bonitos, significa que você tá no caminho certo, tá bom? Fitoestrógenos são compostos de plantas que se assemelham muito ao estrógeno, ao estrogênio da mulher. Então, eles têm um papel numa escala muito semelhante para aumentar, tá? Ele vai se ligar nesse receptor, tá bom? Ali e vai aumentar o estrógeno. Olha que legal, de uma forma muito natural. Então, a gente sai atrás de hormônio bioidêntico, a gente sai atrás de hormônios, né? Porque, eu tô na menopausa, tô no climatério, preciso fazer reposição. Só que nós não organizamos a alimentação. Os programas que eu sempre falo, assim, eu falo, gente, porque tipo, a gente tá na terceira semana, é lógico que eu vou falar, acabei a manhã toda gravando, então é o que tá muito ativo aqui na minha mente. Mas a gente começa a ver esse resultado muito significativo, muito melhor, porque a gente não sai atrás dos hormônios. Primeiro nós organizamos a nossa alimentação. E quando eu falo de chás, eu falo de quantidade significativa. Outro dia eu tava falando com uma colega lá pra mim, eu tenho que passar com você. E ela assim, olha, eu tenho que organizar, ela justificou justamente essa questão, aumento de peso, unhas fracas. Aí, eu falei, beleza, então a gente vai entrar com uma fitoterapia de uma forma bem forte. Ela assim, mas eu já tomo chá. Eu falei, mas é muito chá? Aí ela, muito quanto? Eu falei, pra iniciar de 1 a 2 litros, ela é muito chá. Eu falei, por isso que a gente trabalha com 3 refeições e dando diferença de 6 horas entre as refeições, senão não dá tempo de nós colocarmos a quantidade e organizarmos. Então assim, gente, quando você vê as receitas por aí, uma xícara, mas não faz efeito. A pessoa fala, tô tomando uma xícara de chá de amora todos os dias, não vai fazer efeito mesmo, tá? É pouco, a gente tem que colocar quantidades maiores. Existem fitoestrógenos de diferentes classes. Nós temos isoflavonas, quando nós falamos, por exemplo, de soja ou leguminosas, e nós estamos falando de fitoestrógeno, nós estamos falando da isoflavona, que tem, né, a genisteína, que é justamente o fitoestrógeno, o fitocomposto ali que vai atuar, tá? Então, isoflavona é uma coisa. E tem a lignana. A lignana nós já encontramos em sementes, tá bom? Sementes como gergelim, girassol, linhaça, que vai ter matahirecinol, que também é um fitoestrógeno muito semelhante, né, ao estrógeno, matahirecinol, que tá na lignana. Então, na isoflavona, nós temos o que? Genisteína. E já na lignana, nós temos o que? Matahirecinol. E onde se encontra as folhas de amora? Semelhante às lignanas. Porque elas estão em sementes, mas elas também estão em frutas e em vegetais. Então, quando você fala que aumenta o estrógeno, a soja aumenta, mas também você pode falar que tem outra classe de fitocomposto que está encontrada muito em sementes, por causa de ter encontrado também nessas fibras, ou mesmo em folhas em vegetais. E o que é legal, às vezes você está falando o seguinte, nossa, mas eu tenho muito estrogênio, meu corpo ele produz muito, não posso fazer uso. Engano seu. Porque os fitoestrógenos, eles têm efeitos diversos no organismo humano. E eles são mímica do estrógeno, ou seja, eles podem aumentar, né, interagir, aumentando, imitando, né, mímica, imitando aí o estrógeno, sendo o receptor, e eles podem ser antagonistas ao estrógeno, eles podem diminuir caso você tenha demais.
Então, normalmente, o que é dado por Deus, que é uma bênção, usado de maneira correta, nós conseguimos tanto aumentar quanto diminuir. Porque ele tem um ponto de vista na saúde muito peculiar e maravilhoso, que é a organização hormonal. Para aquelas que têm pouco e para aquelas que têm muito. Sintomas que na saúde vai atuar de forma muito específica, utilizando o chá de amora. E por que nós colocamos? Vai utilizar inicialmente os sintomas, tá, da menopausa. Quais são os sintomas climatério e menopausa? Gente, onda de calor, né, sudorese, alteração de humor, a pessoa tá tipo maravilhosa, poderosa, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, tá tipo, por que você tá falando comigo? Me deixa em paz. Então a gente tem essas alterações de humor incrível. Então faz sentido utilizar para aliviar os sintomas, fora dores, fadigas, indisposição, falta de libido, tudo isso faz sentido você usar as folhas de amora para melhorar, tá? Não são todas que têm os mesmos sintomas, tá? Mas aqui a gente fala os sintomas que são mais frequentes, a busca maior por causa deles. Os fitoestrógenos, a gente fala muito dele na menopausa, mas ele não faz sentido só na menopausa, ele faz sentido fora da mesma. Ele ajuda também a questão cardiovascular, então ele diminui o que nós chamamos de LDL, e que poderia, quando você não cuida o colesterol, né? O LDL que a gente fala que é ruim, mas ele só tem que estar abaixo na referência de 130. Então ele faz sentido ter na tua vida, mas não em excesso. E normalmente quando as pessoas estão com o colesterol todo desorganizado, ou seja, com uma dislipidemia toda desorganizada de forma hormonal, a gordura, nós temos um problema sério nesse processo, tá bom? Então, normalmente o LDL tá alto, o HDL tá baixo, o colesterol total tá alto também. E aí você pode ter o que nós chamamos de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? É o entupimento das artérias em relação à gordura. Então, a artéria assim e passa o fluxo sanguíneo aqui. Quando tem esse entupimento, é como se ela ficasse menor, mas não é que ela menor, é que aqui, ó, ela não tá livre, mas começa a ter agora. Então aqui, ó, já começa a ter o quê? Já começa a entupir, então placas de gordura. E aí você já não tem o fluxo sanguíneo tão bacana. E isso é importante você entender, tá? A saúde das artérias. E a aterosclerose, ela pode levar para uma arterioesclerose. O que é arterioesclerose? Aqui eu só tenho um entupimento, mas se eu faço uma limpeza, ok, limpa, eu vou continuar tendo uma circulação sanguínea, beleza. Quando eu tenho uma arteriosclerose, leva o endurecimento dessa artéria, e isso já é um problema bem maior, porque a gente precisa que tenha flexibilidade. A artéria, ela tem essa flexibilidade para bombear o sangue, ok? Então a gente precisa disso. E proteção, fitoestrógeno está muito relacionada à proteção de câncer de mama e câncer de próstata. Quem utiliza os fitoestrógenos, ou seja, nas sementes, que eu gosto muito da lignana, tá? Eu acho assim que nós temos o nosso corpo responde muito bem a elas, seja sementes, seja através de frutas, folhas, verduras. Então faz muito sentido nós utilizarmos. O flavona também, só que às vezes por causa da soja, que já tem mudanças, né? Então, transgênica, e não tem soja aqui no Brasil que não seja. Então, a gente tem um pouquinho menos, né, de benefícios. Então, já foi mudado. Então, eu gosto muito das lignanas. Então, você vai ter uma proteção maior em relação ao câncer de mama. E ao próprio câncer de próstata. Tem o controle da glicose. Quando a gente faz o uso do chá de amora, controla a glicose. Tanto que a gente tem que ficar um pouco atento para quem utiliza remédio que é diabético, tá bom? Para não dar hipoglicemia. Por quê? Porque você toma uma insulina, alguma coisa, metformina, para controlar essa quantidade de açúcar. Aí você começa a fazer isso de uma maneira bem natural. E também controla a quantidade de açúcar, só que você não se atenta. E você continua usando a medicação. E a sua diabetes não é aquela diabetes tipo 1, é diabetes tipo 2, por causa do seu estilo de vida que não era legal. Aí você começa a adotar um estilo de vida saudável. Logo, você tem que dar uma olhada sempre nos níveis, como que está da glicemia, porque às vezes você não precisa ficar tomando os remédios, porque senão você vai ter um quadro de hipoglicemia e pode levar ao desmaio, tá bom? Então, eu já tô falando benefício e também cuidado. Então, é bom para quem tem diabetes ou resistência à insulina? Sim, porque controla o nível de glicose e de açúcar no seu sangue. Pá, faz sentido, né? Alívio dos sintomas da menopausa, acho que eu não preciso falar aqui. Fui bem descritiva. Né? Tem propriedades antioxidantes, eu sempre falo na live, porque pode ser que seja a primeira vez que você esteja me ouvindo falar.
que nosso corpo, ele produz o que chamamos de radicais livres, que seriam as toxinas. As nossas células, que são muito bem organizadas, elas comem tudo o que precisam e levam todos os nutrientes. Mas como toda parte do nosso corpo, ela manda embora aquilo que ela não quer. E isso se transforma em forma de fezes, urina, suor, e nós mandamos embora. E às vezes nós produzimos mais radicais livres, toxinas, do que deveríamos. Então a gente tem que mudar a alimentação, porque isso pode causar um envelhecimento precoce, isso pode causar uma mutação, levar a uma autoimune, ou mesmo, por exemplo, uma doença crônica, como o colesterol alto, diabetes, tá bom? Uma pressão alta, tudo isso relacionado ao estilo de vida. Quando nós utilizamos uma alimentação que é rica em antioxidantes, nós estamos protegendo o nosso corpo em relação a essas toxinas. No caso, hoje que nós estamos falando do chá de folha de amora, tem justamente esse processo de proteção. Não faz sentido? Faz muito sentido, né? Mas é bom a gente sempre estar variando nos chás, porque eles têm suas propriedades diferenciadas. E nada em excesso faz muito bem. Então, quanto tempo eu utilizo? Normalmente eu utilizo 30 dias. Aqui no Fitonutri, por exemplo, a gente utiliza 15 dias, dá um descanso, vai para outros chás. Mas ele tá ali, na nossa estante. Nós utilizamos umas 2 vezes por mês, tá bom? Perda de peso ajuda, porque não necessariamente que vai perder peso, mas é diurético, então controla a pressão arterial e ao mesmo tempo elimina o excesso da retenção líquida. E quando a gente toma mais chá, a gente diminui a quantidade de calorias e acaba tendo uma refeição mais hipocalórica, então ajuda sim, tá? No processo de emagrecimento. São as reações adversas, né? Quem não poderia, por exemplo, usar? Eu não sei se vocês já ouviram falar de hipercalemia, o excesso de potássio no sangue, tá? E pessoas que têm insuficiência renal não conseguem excretar todos os minerais. Então, se você não consegue fazer uma filtragem renal bacana, você não pode, se insuficiência renal não se faz. Eu tenho aqui, tudo que você conversa, tudo que você ouve na internet, você tem que conversar com o seu médico. Normalmente os legumes são cozidos, tá bom? Nós temos que ter muito cuidado com a quantidade de minerais, tem uma quantidade máxima aí por dia. Então, normalmente não se faz uso de crus, não faz uso de concentrados, mas são casos bem assim, bem específicos, são as exceções, então não é a regra, mas fica aqui que insuficiência renal a gente tem que cuidar, tá bom? Gravidez, nenhum tipo de chá que eu falo pra grávida e nem pra quem tá amamentando, já falei várias vezes, porque vários chás, eles limpam o nosso útero, esse é o processo mesmo de limpeza uterina, por isso que organiza os nossos hormônios, podendo levar a um aborto. E tudo que a mulher come, ela vai passar para o bebê na hora da amamentação. Então a criança pode ter cólica ou efeitos em excesso desses hormônios mesmo naturais. Então também não se faz uso, tá bom? Medicamentos hipoglicemiantes, ou seja, a pessoa é diabética. Então eu já falei isso lá no início, que pode dar um quadro de hipoglicemia, mas normalmente é só você verificar, tá? É só você não usar tanto remédio, conversar com seu médico, diminuir, porque se a sua diabetes é tipo 2 por causa do seu estilo de vida, bora mudar esse estilo de vida? Bora ter um estilo de vida saudável, organizar e aproveitar a mulher de 40, a mulher de 50, a mulher de 60, viver a tua vida como Deus quer que você viva? Medicamentos, varfarina, né? Ou mesmo a aspirina, não devem ser combinados com chás, porque pode ter efeitos aqui e aumentar os riscos de sangramento. Se você está usando aspirina ou varfarina, provavelmente você deve estar fazendo acompanhamento por algum sentido mais específico, então converse com o seu médico, tá bom? Nós temos as fases da nossa vida. Quando nós temos 20 anos, minha amiga, você não engordava às vezes você engordava, mas você não engordava. Seu colágeno era maravilhoso, sua pele era só passar um creme. Eu tô passando agora aqui um cremezinho pra dormir, beleza, acorda linda, maravilhosa. Aí você tem filho, você trabalha, você acorda cedo, você, tem muito estresse, tudo isso, mais poluição, viveu mais, logicamente, diminuiu o colágeno, diminuiu a progesterona. Qual o resultado que você acha que isso vai impactar na tua vida? Eu digo qual impacto vai ter na tua vida negativo se você não mudar a sua alimentação. Porque com 20 anos você comia uma coisa. Com 40 anos, minha amiga, você tem que comer outro tipo de coisa. Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que colocar mais frutas, você tem que colocar mais verduras, você tem que colocar mais sucos, você tem que colocar mais chás, você tem que diminuir a farinha de trigo, você tem que diminuir as gorduras que te fazem mal, você tem que diminuir o açúcar. Refrigerante não faz parte da tua vida, te liberta. Como que eu preparo esse chá de amora, né? Como que eu preparo? Eu nunca uso concentrações muito grandes da folha.
eu sempre uso concentrações menores e muito mais água. Então eu coloco uma colher de sopa cheia para 500 ml de água. Logo, se eu quero dobrar, eu só dobro a quantidade, tá bom? Então, por exemplo, eu fervo 500 ml de água e coloco uma colher de sopa, desligo a água, coloco uma colher de sopa, cubro essa panela que tá fervendo, a leiteira, eu faço uma leiteira, que eu tenho a leiteira de chá. Cubro, deixo descansar de 15 a 20 minutos, coo. Se você tiver uma garrafinha dessa térmica, leva pro seu trabalho. Se você gosta de chá gelado, pode ser também. E vai tomando no período que você desejar. Quanto tempo utiliza, né? Normalmente, eu utilizo mais ou menos em torno de 21 dias, pelo menos, para fazer alterações. Porque os tratamentos que eu faço, eles duram 21 dias. Como saber se tem problema hormonal? Primeiro muda a alimentação, depois vai verificar os seus hormônios. Porque se você for fazer agora, com certeza vai ter um problema, tá bom? Vamos organizar a nossa alimentação. Todas as doenças autoimunes, elas precisam também de organização hormonal, beleza? Nenhum chá pode adoçante, não é nada, é chá, é o composto, o fitocomposto ali concentrado, beleza? Você pode utilizar umas 4, rasurá-las. E aí, no caso da folha fresca, deixa ferver uns 2, 3 minutos, tá bom? No caso da folha fresca, deixa ferver uns 2, 3 minutos, beleza? Aí você faz o mesmo processo, coa e bebe. Gente, cuidado, se você tá achando que tá ficando meio fraca, ai, baixou demais o açúcar, diminui a quantidade da erva, tá? Então, diminui a quantidade da erva, diminui a quantidade da folha, que pode ser que tenha uma concentração muito alta pra você, tá? Eu espero que você tenha gostado. Como sempre, se você gostou, eu sei que agora nós estamos no Instagram, mas esse vídeo vai sim para o YouTube. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e fala assim, cheguei até o fim. Nutri, quero saber mais sobre chás. E vai ser uma alegria. Já aproveita, porque esse vídeo vai ficar gravado. Então, como você está assistindo ele fresquinho, porque ele está ao vivo aqui, quem está comigo, já vai lá na minha bio e entra no grupo do Fitonutri, que compensa demais. Dia 2 e 3 de outubro, nós temos as 2 super aulas, tá? Falando sobre sucos e chás, ok? Sucos e chás. Dia 2 e 3 de outubro, você vai se inscrever, porque você tem 2 super aulas gratuitas. Aí depois disso eu vou abrir 2 dias o grupo do Fitonutri, para aquelas que realmente desejarem fazer uma imersão e se preparar, porque são 8 semanas que verdadeiramente transformam a sua vida. Transformou a minha vida durante os últimos 11 anos, até mais, 13 anos, tá? Que eu estou à frente dos programas, a minha vida foi transformada. E eu me sinto assim, eu olho as fotos lá com 30 anos e olho a foto hoje com 41, particularmente eu me gosto mais com 41. Até eu sou mais legal. Até o meu humor é melhor. Gente, obrigada. Vocês são maravilhosos. E agora eu vou encerrar a live de hoje porque ela foi muito boa. Beijo, beijo da Nutri. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.